Tema 54. Santos João Fisher e Thomas More. Mártires. Memória. Pontos a meditar. 1. Um testemunho de fé até o martírio. 2. Fortaleza e vida de oração. 3. Coerência cristã e unidade de vida. João Fisher foi ordenado sacerdote em 1491. Exerceu diversos cargos na Universidade de Cambridge, ao mesmo tempo que assumia a direção espiritual da Rainha Margarida, mãe de Henrique VII, passando a ocupar, mais tarde, a cátedra de teologia que a rainha fundara nessa universidade. Em princípios de 1504, foi nomeado reitor de Cambridge e, no final do ano, sagrado bispo de Rochester, a menor e mais pobre diocese da Inglaterra. 2 dias mais tarde, tomou posse do seu posto como membro do Conselho do Rei. Thomas More fez estudos de literatura e filosofia em Oxford e de direito em New Inn. Em 1504, foi eleito membro do parlamento e ocupou diversos cargos públicos, alcançando um grande prestígio pelo seu conhecimento das leis e pela sua honradez. Apesar da sua intensa vida profissional, sempre arranjou tempo para se dedicar à família, sua grande ocupação, e aos estudos literários ou históricos. Publicou vários livros e ensaios. Em 1529, foi nomeado Lord Chancellor da Inglaterra, apesar de já ter respondido claramente ao rei que não podia estar de acordo com a dissolução do casamento real. Ambos morreram decapitados em 1535, por se terem negado a reconhecer a supremacia de Henrique VIII sobre a Igreja da Inglaterra e a anulação do casamento do rei. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em 1534, na Inglaterra, exigiu-se de todos os cidadãos que jurassem a ata de sucessão, pela qual se reconhecia como verdadeiro casamento a união de Henrique VIII com Ana Bolena. O rei era proclamado chefe supremo da Igreja na Inglaterra, negando-se ao Papa qualquer autoridade. João Fisher, bispo de Rochester, e Thomas More, chanceler do reino, recusaram-se a jurar a ata e foram encarcerados em abril de 1534 e decapitados no ano seguinte. No momento em que muitos se dobravam à vontade real, incluídos os bispos, o juramento desses homens teria passado despercebido e eles teriam conservado a vida, os bens e os cargos, como tantos outros. No entanto, ambos foram fiéis à fé até o martírio. Souberam dar a vida porque foram homens que viveram plenamente a sua vocação cristã, até as últimas consequências. Thomas More é uma figura muito próxima de nós, pois foi um cristão corrente, que soube compaginar bem a sua vocação de pai de família com a profissão de advogado, e mais tarde com a responsabilidade de chanceler do reino, logo abaixo do rei, numa perfeita unidade de vida. Desenvolvia-se no mundo como se estivesse na sua própria casa. Amava todas as realidades humanas que constituíam a trama da sua vida, onde Deus o quis. Ao mesmo tempo, viveu um desprendimento dos bens e um amor à cruz tão grandes que se pode dizer que deles extraiu toda a sua fortaleza e coragem. Thomas More tinha o costume de meditar todas as sextas-feiras em alguma passagem da Paixão de Nosso Senhor, quando os filhos
ou a esposa se queixavam das dificuldades e contrariedades do dia a dia, dizia-lhes que não podiam pretender ir para o céu num colchão de penas, e recordava-lhes os sofrimentos padecidos por Cristo, e que o servo não é maior do que o seu Senhor. Além de aproveitar as contrariedades para identificar-se com a cruz, More fazia outras penitências. Levava frequentemente à flor da pele escondida uma camisa de pelo áspero. Foi fiel a esta prática durante a prisão na Torre de Londres, apesar de não ser em pequeno incômodo o frio, a umidade da cela e as privações de todo tipo que passou naqueles longos meses. Encontrou na cruz a sua fortaleza. Nós, que procuramos seguir Cristo de perto no meio do mundo e dar dele um testemunho silencioso, encontramos forças e coragem no desprendimento, no sacrifício diário e na oração. Quando Thomas More teve que pedir demissão do seu cargo de Lord Chancellor por não concordar em jurar a ata, reuniu os familiares para expor-lhes o futuro que os aguardava e tomar medidas em relação à situação econômica. Vivi, disse-lhes, resumindo a sua carreira, em Oxford, na hospedaria da chancelaria, e também na corte do rei, do mais baixo ao mais alto. Atualmente, disponho de pouco mais de 100 libras por ano. Se temos de continuar juntos, todos devemos contribuir com nossa parte. Penso que o melhor para nós é não descermos de uma só vez ao nível mais baixo, e sugere-lhes uma acomodação gradual, recordando-lhes que só podia viver feliz em cada nível, e se nem sequer pudessem sustentar-se no nível mais baixo, aquele que viver em Oxford, então disse-lhes com paz e bom humor: resta-nos a esperança de irmos juntos pedir esmola, com sacolas e bolsas, e confiar em que alguma boa pessoa sinta compaixão de nós. Mas mesmo então haveremos de manter-nos juntos, unidos e felizes. Nunca permitiu que nada quebrasse a unidade e a paz da família, nem mesmo quando se ausentava ou quando foi preso. Viveu desprendido dos bens enquanto os teve, e alegre quando deixou de contar com o indispensável. Sempre soube estar à altura das circunstâncias. Sabia como celebrar um acontecimento, mesmo na prisão. Um biógrafo, seu contemporâneo, diz que, estando preso na torre, costumava vestir-se com mais elegância nos dias de festas importantes, na medida em que seu escasso vestuário lhe permitia. Sempre manteve a alegria e o bom humor, mesmo no momento em que subia ao cadafalso, porque se apoiou firmemente na oração. Dai-me, meu bom Senhor, a graça de esforçar-me por conseguir as coisas que te peço na oração, rezava. Não esperava que Deus fizesse por ele o que, com um pouco de esforço, podia conseguir por si mesmo. Trabalhou com empenho ao longo de toda a vida, até chegar a ser um advogado de prestígio, antes de ser nomeado chanceler, mas nunca esqueceu a necessidade da oração, ainda que muitas vezes não lhe fosse fácil. Sobretudo nas circunstâncias tão dramáticas do processo e dos meses de absoluto isolamento na prisão, enquanto esperava o dia da execução. Nesses dias derradeiros, escreveu uma longa oração em que, entre muitas piedosas e comovedoras considerações de um homem ciente de que vai morrer, exclamava: dai-me, meu Senhor, um anelo grande de estar convosco, não para evitar as calamidades deste pobre mundo, nem as penas do purgatório, ou tampouco as do inferno, nem para alcançar as alegrias do céu, nem por consideração do meu proveito, mas simplesmente por autêntico amor a ti. São Thomas More apresenta-se sempre aos nossos olhos como um homem de oração. Assim pôde ser fiel aos seus compromissos como cidadão e como fiel cristão em todas as circunstâncias, em perfeita unidade de vida. Assim, devemos ser todos e cada um de nós. Católico sem oração é como um soldado sem armas, diz Monsenhor Escrivá.
3. Give me thy grace, good Lord, to set the word at naught. Dá-me a vossa graça, meu bom Senhor, para que tenha o mundo em nada, para que a minha mente esteja bem unida a vós e não dependa das variáveis opiniões alheias, para que pense em Deus com alegria e implore eternamente a sua ajuda, para que me apoie na fortaleza de Deus e me esforce ansiosamente por amá-lo, para lhe dar graça sem cessar pelos seus benefícios, para redimir o tempo que perdi. Assim escrevi o santo nas margens do livro das horas que tinha na Torre de Londres. Eram os dias em que se consagrava a contemplar a paixão, preparando assim a sua própria morte em união com Cristo na cruz. Mas São Thomas More não viveu de olhos postos em Deus somente naqueles momentos supremos. O seu amor a Deus manifestara-se diariamente no seu comportamento em casa, sempre simples e afável, no exercício da advocacia e, por fim, no mais alto cargo público da Inglaterra, como Lord Chancellor, cumprindo à risca os seus deveres diários, umas vezes importantes, outras menos, santificou-se e ajudou os outros a encontrar a Deus. Entre os muitos exemplos de um apostolado eficaz que nos deixou, destaca-se o que levou a cabo com o seu genro, que tinha caído na heresia luterana. Tive paciência com teu marido, dizia a sua filha Margaret, e argumentei e debati com ele sobre esses pontos da religião. Dei-lhe, além disso, o meu pobre conselho paterno, mas vejo que de nada serviu para que voltasse novamente ao redil. Por isso, Meg, não tornarei a discutir com ele, mas vou deixá-lo inteiramente nas mãos de Deus e vou rezar por ele. As palavras e as orações de Thomas More foram eficazes, e o marido da sua filha voltou à plenitude da fé. Foi um cristão exemplar e sofreu muito por ter sido consequente com a fé católica. São Thomas More está diante de nós como um modelo vivo da nossa conduta de cristãos. É semente fecunda de paz e de alegria, como foi a sua passagem pela terra entre a sua família e amigos, no foro, na cátedra, na corte, nas embaixadas, no parlamento e no governo. É também o padroeiro silencioso da Inglaterra, que derramou o seu sangue em defesa da unidade da Igreja e do poder espiritual do Vigário de Cristo. E como o sangue dos cristãos é semente que germina, o de Thomas More vai lentamente penetrando e impregnando as almas dos que dele se aproximam, atraídos pelo seu prestígio, doçura e fortaleza. More será o apóstolo silencioso do retorno à fé de todo um povo. Pedimos a John Fisher e a Thomas More que saibamos imitá-los na sua coerência cristã para sabermos viver em todas as circunstâncias da nossa vida como o Senhor espera que vivamos, nas coisas grandes e nas pequenas. Pedimos com palavras da liturgia da festa. Senhor, vós que quisestes que o testemunho do martírio fosse expressão perfeita da fé, concedei-nos, vos pedimos, que por intercessão de São João Fisher e de São Thomas More, ratifiquemos com uma vida santa a fé que professamos com os lábios. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.